Uma vez eu ouvi um palestrante dizer o seguinte: o melhor momento de uma separação é antes do casamento. As relações são bem significativas e elas podem definir o teu futuro de uma forma muito contundente. Por isso, nunca é demais refletir sobre os relacionamentos. Bem, eu sou Guiomar de Souza e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a um assunto que eu havia prometido no conteúdo anterior. Portanto, eu acredito que assim, aqui mais ou menos nesse ponto, aqui vai estar aparecendo o card para que você possa entender o porquê da reflexão, o porquê do nosso bate-papo de hoje, certinho? Seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal. Afinal de contas, a ideia aqui é criar uma comunidade forte. E comunidade forte só é possível criar com vínculos. Então, se inscreva, deixe aqui o teu comentário a respeito das tuas primeiras impressões. Essa frase aí, você acha exagerada? Faz sentido? O melhor momento para a separação é antes do casamento. Como você entende esse conceito? Como você interpreta essa afirmação? Então, falava para você que sou próximo de um casal que teve um relacionamento conturbado desde o namoro e que eles casaram-se civilmente, legalmente. E o que aconteceu posterior a esse casamento é o que vamos conversar no nosso bate-papo e sobre tudo isso que aconteceu e que não é um caso isolado, nós vamos refletir, tirar lições práticas, porque o importante disso, eu, a minha, o objetivo desse canal, o objetivo dessa comunidade é refletir sobre vivências práticas. Teoria é fácil ser teórico. Agora, tirar a coisa da teoria e colocar na prática, na vivência, no dia a dia e, inclusive, como é o objetivo aqui, refletir, melhorar a performance, motivação, desenvolvimento pessoal, inspiração, tudo isso e um pouquinho mais que faz bem para a nossa alma, a gente vai estar tratando aqui no dia a dia. O homem dessa relação é alguém de quem eu gosto demais da conta e eu conheço já há bastante tempo. Pouco antes desse rapaz, eu estou olhando para ver se meu microfone está ligado. Pouco antes desse rapaz iniciar um relacionamento com essa moça, eu conheci essa menina numa circunstância, eu não acredito muito no fruto do acaso, mas por acaso eu já tinha visto a fisionomia dela, acredito que no hospital municipal da cidade, lá onde eu morava antes de vir para a cidade atual. E aí, uma vez, indo, não sei de onde eu ia, para onde eu estava indo, no entanto, eu passei por ela na rua e ela ia a pé e eu parei e ofertei uma carona para ela. Inclusive, gostei da conversa que tivemos, tanto que ela de alguma forma me despertou interesse, mesmo porque ela não é uma pessoa destituída de traços físicos interessantes. Então, ela de alguma forma, como ela é razoavelmente bonita e a conversa que tivemos foi uma conversa produtiva, pensei o seguinte naquele momento. Já estava já com algum tempo separado, ou melhor, divorciado, para você ter uma ideia. Eu só dei início ao relacionamento que tenho agora, e esse relacionamento desde já faz 4 anos, eu só dei início a esse relacionamento após mais de 9 anos que o meu divórcio havia ocorrido. Eu já tenho da relação anterior uma filha que agora, em 3 de maio de 2025, faz 18 anos. O tempo passa, né? E, assustadoramente, a minha segunda filha, agora em 2 de julho de 2025, completa
15 anos. Logo, eu tenho uma filha que está deixando a adolescência e a outra que está praticamente iniciando a adolescência. E na minha relação atual, eu tenho um filhinho que agora em abril, 6 de abril, ele completa 3 aninhos de vida. É o Gael, o cara que me deixa com a cabeça ainda mais branca. Eu estou abrindo aqui a possibilidade de falar um pouquinho do meu cotidiano, porque, como falei e repito, a ideia aqui não é simplesmente desenvolver um canal de forma aleatória e que se der certo bem, se não, não. Esse é um projeto para dar certo. Então eu quero criar vínculos baseado em realidade, honestidade, transparência, e quanto mais se conhece a respeito de alguém, mais você pode identificar-se ou identificar-se menos com essa pessoa. Mas o que eu quero aqui é criar identificação para que possamos trocar experiências. Então, passou-se algum tempo quando o assunto foi relacionamento. Eu sempre fui muito questionado porque, apesar de ser de fácil comunicação, de trocar ideias com as pessoas, quando se trata de relacionamento um pouquinho mais reservado, eu também sou bastante reservado. Para você ter uma ideia, o meu primeiro beijo na vida aconteceu, eu tinha já quase 17 anos. E o meu primeiro relacionamento sexual com alguém, eu já ia completar 23 anos de vida. Faltava um mês aproximadamente para eu completar 23 anos. Então fui sempre muito reservado. E por se tratar de ter sido educado com princípios bem específicos, isso me fortaleceu mais ainda essa decisão de ser reservado no que diz respeito a relacionamento um pouquinho mais estreito. E essa pessoa a quem eu me refiro, que é o gênero masculino desse casal, é alguém, já falei, repito, alguém de quem eu gosto muito, e eu descobri logo que eles estavam se aproximando, e aí eu fiquei felizaço, porque como ele é um cara bastante reservado, tímido, no entanto, alguém cujo caráter eu admiro, eu comecei a torcer pela relação dos dois. E pouco tempo, como ele era alguém próximo da minha pessoa, eu também comecei a desenvolver um relacionamento amistoso com ela também. E quando começaram os desencontros, os desentendimentos no relacionamento deles, ambos acabavam confidenciando-se comigo. E eu sou do tipo da política da boa vizinhança e sou muito, muito, muito criterioso quando o assunto é opinar em relacionamentos. A menos que a pessoa realmente me solicite, jamais eu vou dizer, faça isso ou aquilo, ou tome decisão assim ou assado, enfim. Não é muito natural, normal em mim você ver eu opinando e dizendo o que acho ou o que não acho dos relacionamentos. Por mais próxima ou próximas que as pessoas sejam, até mesmo quando o assunto são pessoas da minha família, eu sou um de 5 irmãos, dificilmente eu vou opinar a respeito das relações das pessoas. Acontece que os dois começaram a confidenciar-se comigo. E, naturalmente, como relações são vínculos que podem, sim, transformar a tua vida, através de uma relação, seja ela profissional ou amorosa, você pode mudar a tua vida no sentido positivo ou pode arruiná-la totalmente. Tanto que as fusões das empresas, que são as famosas sociedades, elas tendem ou a dar muito certo quando você faz a escolha correta, ou você acaba profissionalmente se arrebentando. Então, os relacionamentos requerem muita, muita reflexão. E como falava no início, o melhor momento da separação é antes do casamento. Então você precisa ter calma. Não é nenhum pecado você ser calculista, analisar os prós e contras de tudo o que está acontecendo para que então você parta
para uma decisão mais séria, que é a de optar por dividir o mesmo espaço com uma pessoa, ou casar-se, como foi o caso desses dois. E eles levaram tempo o suficiente e tiveram problemas o bastante para refletirem se realmente eram compatíveis, se realmente era isso que queriam relacionar-se. Mas acontece que quando as pessoas estão muito envolvidas, né, numa relação amorosa, eles acabam ou ficando cegos para algumas realidades ou enxergam e simplesmente fingem que não enxergam. Essa é a realidade. E acaba que você passa a deixar de ouvir as pessoas que estão ao teu entorno e que inclusive são pessoas que querem o teu bem. Então, quando ele vinha queixar-se do que estava ocorrendo, dos constantes desentendimentos e separações, e isso houveram várias, né, durante o processo, eu sempre continuei sendo criterioso e não verbalizei ali o que eu achava ou deixava de achar. Mesmo porque o meu primeiro relacionamento, o qual se deu em divórcio, foi exatamente isso. E para mim é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Ter aí uma relação desfeita implica bastante em todos os aspectos da tua vida. No emocional, principalmente, no social, que querendo ou não, você vai ser visado por isso, por uma relação que não deu certo. As pessoas vão ter alguma reflexão a teu respeito, e aí não deu certo por quê? Que tipo de pessoa ele é? Vai depender da pessoa com quem você se separou. Ela faz a maior questão de sair por aí espalhando coisas a teu respeito de forma negativa. As pessoas não têm a hombridade ou a nobreza de simplesmente se calarem ou entender que eles também erraram. Simplesmente eles saem atribuindo a culpa para o outro. E até hoje, a minha ex-parceira simplesmente, para quem ela pode falar de que a culpa pode ser minha ou atribuir qualidades negativas a meu respeito, ela o faz até hoje. Só que eu fico caladinho porque as pessoas simplesmente serão conhecidas ou as pessoas vão acabar descobrindo quem ela é por si próprio. O mal por si próprio se destrói. Não precisa de que alguém saia queimando você para que as pessoas descubram realmente quem você é. Eu penso dessa forma, então eu não vou gastar a minha energia atribuindo qualidades negativas para a pessoa que já ficou no meu passado. Até a Bíblia aconselha que você deve amar o próximo. Esquece ex. Ex é ex. Então já passou, ficou no passado. O problema é que quando você tem um relacionamento desfeito e nessa relação você gerou vidas, aí a coisa já fica um pouco mais complexa, porque existem ex-tudo, menos ex-filhos. Filhos você vai ter que conviver da melhor forma possível pro resto da vida. Então, por isso, para quem já vivenciou situações do gênero, eu te aconselho que você pense 2, 3, 5 mil vezes antes de tomar a decisão de casar-se com a pessoa por quem você está apaixonado. Não importa o quão você está encantado por essa pessoa. Você vai descobrir depois, lá dentro do relacionamento, que ele não é o príncipe encantado por quem que você tanto esperou, e ela também não é aquela princesinha perfeitinha. Por quê? As pessoas têm potencialidade e suscetibilidades. Tem qualidades boas e tem qualidades não tão bem apreciáveis. Então, portanto, vai com calma, pequeno gafanhoto. Não se conhece a pessoa ontem e já noiva hoje, casa amanhã, vai viver debaixo do mesmo teto no dia seguinte, porque isso aí vai te trazer problemas. E aí, o meu amigo comentava comigo a respeito da relação, enfim. E é engraçado o que eu vou te dizer, porque ele é uma pessoa de princípios cristãos. E ainda existem pessoas assim que querem levar um relacionamento tão a sério que eles não querem se envolver, falando num português bem acessível, não optam por não se envolver sexualmente com alguém antes do casamento. E ele tinha esse propósito. No entanto, essa moça, embora professasse uma religião, ela já veio de uma separação, e dessa separação ela trouxe uma pequena criança.
E eu pensava, durante os 9 anos que eu fiquei divorciado, o meu pensamento era sempre relacionar-me com alguém que tinha o entendimento que eu tinha como enquanto pai. E quando conheci essa moça, que já veio de um outro relacionamento, que tinha uma filhinha, eu digo, de repente, por mais que seja bastante jovem, é uma pessoa que com tendências a me entender melhor, porque enquanto pai eu vou defender os meus filhos, ela, enquanto mãe, vai defender a sua filhinha, ela vai me compreender melhor. Então, era essa a minha forma de pensar. Embora eu tenha me casado depois de quase uma década com alguém que não tinha filhos ou que não veio de uma separação, mas o meu pensamento primário era esse, porque quando você se envolve com alguém que tem a tua mesma realidade, fica mais fácil compreender essa pessoa. E aí, esse rapaz, esse moço do assunto que eu estou te falando aqui, ele era simplesmente livre, leve e solto. Não vinha de uma relação fracassada, nunca tinha se casado com ninguém, tinha o propósito de não envolver-se sexualmente com uma pessoa antes do casamento, e ela já vinha de uma realidade totalmente oposta à realidade dele. Então, entenda que já havia algumas divergências aí social na forma de pensar dos dois. No entanto, eu não vejo isso, você não tem que ter necessariamente o preconceito com relação a isso, mas entenda que a realidade de um é oposta à realidade do outro. E eu acredito assim, quanto mais compatibilidade existem entre duas pessoas, melhor vai ser para se conduzir esse relacionamento. Acontece que quando os problemas começaram a aparecer, separação, retorno, o comportamento dela, assim que se separava dele durante o namoro, já começou, sociedade pequena, já começou a ficar muito claro que ela não ficava de boa refletindo a respeito do que estava acontecendo, não. Simplesmente ela saía tomando aí umas decisões assim um pouquinho questionáveis. Só que, no entanto, até então, eu sempre que ele conversava comigo, ou ela conversava a respeito, porque ele é assim, ou assado, ou simplesmente aconselhava da melhor forma que eu podia, de acordo com a minha vivência, de acordo com a minha experiência e se tratando de um homem que já tinha passado alguns dias dos 18 anos. Acontece que chegou um ponto desse relacionamento em que, para mim, no meu ponto de vista e com a experiência que eu tive de viver um relacionamento no namoro conturbado, aí morei junto com a pessoa, relacionamento conturbado, ainda assim fui para o casamento civil, eu já tinha uma certa quilometragem andada e me sentia, assim, apto a dar um conselho que ia servir para aquela pessoa a quem eu tanto gostava. Então chegou um determinado ponto que um dia eu falei para ele, amigão, até hoje você sabe muito bem que eu nunca falei para você faça isso ou deixe de fazê-lo. No entanto, hoje eu estou te falando o seguinte, dá no pé, cai fora. Essa moça não é uma pessoa que vai te fazer bem. No entanto, não sei se ele parou para ponderar na minha amizade no quanto eu queria que as coisas dessem certo. Ele simplesmente, tempo depois, ignorou o conselho, partiu direto já para o casamento, casou-se com essa pessoa. Em pouco tempo, geraram um filho e pouco tempo depois ela voltou a engravidar e ainda no processo gestacional os dois já estão separados. E você já parou para pensar na dor que existe nesse processo, levando-se em consideração que agora existem não apenas uma criança, mas 3 crianças envolvidas em tudo isso? Tem a criança que ela já levou do outro relacionamento, tem a criança já nascida e tem a criança que ainda está no ventre dela. O melhor momento da separação é antes do casamento. Se ele parasse para pensar ou me ouvisse, e eu não quero dizer com isso bem feito, não, jamais. Eu lamento e lamento muito, porque relações ou rompimentos são lamentáveis. Tem situações que vai refletir no social como um todo, porque
relações quebradas por aqui, relações, eu diria, disfuncionais por ali, pessoas que levam dores e cicatrizes na alma acolá. E isso vai acabar gerando uma sociedade, por assim dizer, um pouco enferma, um pouco dodói. Isso não é bom, porque dificilmente hoje tem uma frase que diz: dificilmente você vai encontrar alguém que não já tragam feridas tão profundas que precisam ser tratadas e que isso vai refletir na relação atual. Você vem de relações não bem resolvidas, com feridas profundas, e essas feridas vai refletir aqui e agora. Então, muito cuidado, porque a sociedade, infelizmente, não está uma sociedade saudável por conta dos relacionamentos que deveriam ser tratados com um pouquinho mais de responsabilidades. Esse é apenas o meu pensamento a respeito do assunto.